Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Pires e eu sou, entre outras coisas, astróloga. Por que entre outras coisas? Porque trabalho aí com diversas técnicas de terapia holística, né? Que é uma forma de se enxergar o ser humano de uma maneira um pouco mais ampla. Holístico vem de todo, que significa enxergar o ser humano de certa maneira quando você trabalha com terapia holística como físico, emocional, mental e espiritual. Dentro da terapia holística eu encaixo aí a astrologia e algumas outras técnicas que eu trabalho, que é um trabalho um pouco amplo e que eu intitulo até de alquimia, porque existe essa mistura toda e a intenção toda do meu trabalho é juntar tudo isso para poder ajudar as pessoas a se transformarem e a serem o melhor potencial delas. Hoje eu tô aqui nesse portal da internet, né, o YouTube, o meu canal no YouTube, né, na internet, e eu tô aqui para fazer algo que eu gosto muito de fazer, que eu faço há muitos anos já, que é previsão astrológica. A gente vai trabalhar agora com a previsão astrológica semanal para todos os signos. Estou falando da semana que começa agora no dia 22 de julho de 2013 e vai até o próximo domingo. Primeiro eu vou falar um pouquinho do astral da semana, tá? Essa é uma semana que ela tem algumas contradições. Quais são elas? O planeta Vênus está entrando no signo de Virgem, está em Virgem. E o Sol, né, que é o nosso astro-rei, está no signo de Leão, tá? Está entrando agora no signo de Leão. O que acontece? São signos muito diferentes, a gente até chama na astrologia de opostos psicológicos, Virgem e Leão, porque são muito díspares, têm conceitos muito diferenciados de ver a vida, de se comportar diante da vida. E com raras exceções, né? Nós podemos ver alguns virginianos aí que podem ter muitas coisas em Leão e podem acabar tendo uma pitadinha de Leão e vice-versa. Mas essa junção, tá? Do Sol entrando em Leão e do Vênus que está em Virgem faz com que, por um lado, pelo Leão, nós estejamos querendo colocar muito amor para fora, a gente fica muito intenso com o Leão. E por outro lado, o Vênus, que é o planeta do amor, no signo de Virgem, que é extremamente analítico, né, crítico, perfeccionista, gera aí um certo grau de exigência nesse ímpeto do leão. Então, como a gente resume essa semana? Existe um ímpeto muito grande para o amor e esse ímpeto pode vir acompanhado de muita crítica, de muita exigência, né? Então, se tem que tomar muito cuidado. Eu diria que a dica para essa semana, para conseguir conciliar essas duas energias, é dar sem esperar nada em troca, tá? Às vezes pode ser difícil isso, né? Nós somos muito acostumados a querer receber, e aí quando a gente dá, no fundo a gente está esperando também receber, e essa semana seria mais interessante a gente trabalhar com o doar, com a doação, com amor incondicional. E essa energia combina com os dois signos, aí tá um ponto que eles combinam, porque o leão tem uma generosidade muito grande e Virgem é um signo que tá aqui para servir, tá? É um signo que tem muita relação com o trabalho e com o serviço, no sentido do viço do ser, né? No sentido, se a gente for fragmentar a palavra serviço, seria o viço do ser e o serviço ao outro. Então essa é uma característica interessante da semana. Outra coisa é que é uma semana que tem uma quantidade muito grande de água. E a água, ela traz muito sentimento. Para quem entende um pouco de astrologia, já conhece um pouco, sabe que a água é o sentimento, é a intuição. Pessoas dos signos de água, né? Que a gente está falando de peixes, câncer e escorpião, costumam ser muito emotivas, muito sentimentais, por mais que não demonstrem isso, né? E essa quantidade grande de água na semana, o que pode trazer? Pode trazer uma emotividade muito intensa, sem um controle dessa emoção pela razão. É sempre bom a gente ter uma dosagem, né? O caminho do meio que Buda
fala tanto, né? Não ficar nem só razão e nem só emoção. E essa semana a gente tá uma tendência a ficar mais no emoção, porque além de ter muita água, falta ar nessa semana. E o ar é o discernimento. Então é uma semana de muita desatenção. A maior parte das pessoas vai estar aí com uma tendência a ficar um pouco distraído, sabe quando a gente fala que tá um pouco no mundo da lua? Aquela musiquinha, eu vivo sempre no mundo da lua. É isso, tá? Então, tudo que você for fazer, toma muito cuidado, desde atravessar a rua até mandar um e-mail. A semana passada já estava um pouco assim, e essa semana isso vai se agravar, tá? O melhor dia para namorar essa semana é quinta-feira. O horário é um pouco delicado, tá? Das 6h30 da manhã às 9h30 da manhã. É um período aí matutino positivo pro amor. Lembrando sempre que quando eu falo de um dia bom para namorar, não significa simplesmente ter um contato físico mais intenso e amoroso com alguém que você tem afeto, mas também se namorar, se gostar, entrar em contato com alguém que você ame, doar esse amor, porque são posicionamentos positivos para a doação, e isso é sempre muito amplo, tá? Às vezes as pessoas falam, mas eu tô solteira, momento para namorar. Não é só isso, tá, gente? É algo mais amplo quando eu falo do período bom para namorar, além de ser um período realmente bom para o contato íntimo, contato físico. Aí ele flui de uma forma melhor em alguns momentos, dependendo dos aspectos que estão rolando no céu. Uma outra coisa importante essa semana é que terça-feira é um dia muito bom para começar coisas novas. Então tudo que você quiser começar de novo, ideias novas, é interessante nessa terça-feira. Você não precisa nem necessariamente já colocar a mão na massa, né? Fazer o TBC, que é um conceito do coaching, que é o tira a bundinha da cadeira. Mas pensar já nessa ideia, criar a semente da coisa para que depois ela possa frutificar. Outro ponto importante já é no final da semana, domingo. No domingo é um dia que a lua vai estar fora de curso, então não se sugere ter assim atitudes muito drásticas, tomar decisões importantes. O domingo, essa semana é um domingo. Ficar quietinho, sabe? Quando você fica ali, clima de domingo, nada de tomar muitas decisões, de ter atitudes muito drásticas, tá? Então essa é a energia da semana para todos os signos do zodíaco. Eu acho sempre muito importante frisar a energia da semana, porque ela é o que está rolando no céu, independente de quando a gente vai falar de outro signo, tá? Porque cada signo ele pode ter uma maior amplidão dentro de uma pessoa. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes uma pessoa, ela pode ser de Áries, mas ela pode ter muitos outros planetas no mapa astral dela em outro signo. E aí a previsão serviria também ver o outro signo, né? Então é sempre muito importante a gente saber a energia da semana, porque essa energia da semana, ela serve para todo mundo, independente do que você tem a mais no seu mapa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro do zodíaco, Áries. Áries é um signo que normalmente já tem uma autoconfiança muito grande, né? Os arianos, eles são normalmente seguros, com uma autoestima boa, existem exceções, claro. Astrologia, nada é fatalista, enquanto a gente não vê o mapa de uma pessoa, nada pode ser afirmado categoricamente, nada pode ser visto isoladamente na astrologia, mas sim como um todo, que o astrólogo, vendo aquele todo com seu poder de síntese, que é juntar uma coisa aqui com outra ali, isso aqui dá alguma coisa. É que nem quando a gente faz uma sopa, né? A gente faz uma sopa, a gente coloca um ingrediente, depois a gente coloca um outro e aquilo dá um gosto. E o astrólogo, quando ele vê o mapa, ele tem que ver todos aqueles itenzinhos e ver que gosto aquilo dá. Que essa é, na verdade, a função de um astrólogo quando ele faz o mapa astral. É sintetizar tudo isso e ver como tudo isso flui. Então, o ariano, a priori, né? Ou seja, a grosso modo, é um signo muito autoconfiante. E essa semana isso vai estar muito forte. Então os arianos, eles vão estar acreditando neles, acreditando que os planos deles vão dar certo. Isso é muito bom, né? Nem precisa dizer, a gente está falando aí de fé, essa energia que
não tem palavras para definir, que foge à razão, né? É uma coisa que está dentro e que quando a gente olha a gente consegue sentir. Então o ariano pode aproveitar essa energia, que é a energia da fé, da autoconfiança, como a gente quiser denominar essa energia, para fazer com que posições dentro da vida dele, que por um determinado momento ele estava um pouco pessimista, isso pode ser no trabalho ou no amor, e que ele estava olhando aquilo meio, puxa vida, não tá muito legal, olhar aquilo com um outro olho, olhar aquilo com um olho mais positivo, sabe? Colocar ali uma lente que melhore aquilo, né? Que nem hoje em dia a gente faz o Photoshop, né? Nas fotos, né? Pega uma foto, a foto tá meio sem luz, uma luz meio fraca, tá meio sem cor, vai lá e coloca o Photoshop. Às vezes na vida a gente também tem que fazer isso, tá passando por alguns momentos ou tem algumas situações que não estão exatamente como a gente quer e que a gente pode ir ali e colocar de certa maneira um Photoshop. Tá? E esse Photoshop é a nossa visão, né? É a nossa lente, é como a gente vai enxergar as coisas. Bom, vamos para Touro. O signo de Touro está numa semana que eles começam a semana de uma forma um pouquinho confusa, tá? O que significa isso? Que eles vão primeiro estar um pouco em dúvida, oscilando, sabe? Quando você fica meio, ai, será que é isso? Será que aquilo vai dar certo? Eles estão um pouco oposto de Áries nesse sentido. Mas é uma oscilação muito mental, não que estejam tristes por isso, mas internamente, mentalmente estão um pouco em dúvida em relação às coisas. E isso melhora na quarta-feira. Na quarta-feira o que acontece? É como se o taurino ele parasse, pensasse e abrisse aquilo. Não sei se vocês já repararam que muitas vezes o céu, você olha, ele tá ali, nublado, cheio de nuvem. Aí daqui a pouco dá um vento, né? O mundo ele é que nem um caleidoscópio, as coisas vão mudando e aí quando a gente vê aquilo abriu, aí o céu abriu, aí você fala, nossa, abriu. Isso o taurino ele vai sentir nitidamente no meio da semana, os taurinos típicos, né, que tem muito touro no mapa. E vão sentir essa abertura aí fluindo, vão sentir essa energia de enxergar as coisas de uma forma bem ampla. Então aqueles detalhes, aquelas pequenas coisinhas que estavam deixando eles assim um pouco confusos, vai como se fosse desanuviar, né? Vai bater um vento e eles vão conseguir ver as coisas de uma forma mais clara. Então é uma semana um pouco, digamos assim, contraditória, porque começa confusa e dessa confusão que não deve ser negada. Então, de onde está vindo essa confusão? Quando você está confuso por alguma coisa, normalmente tem algum motivo. Então, encare essa confusão, taurino. Olhe para essa confusão e pense, o que eu posso fazer com ela? E essa, na verdade, é uma dica que serve para todos os signos. Quando a gente está muito confuso em relação a alguma coisa, tem até um preceito esotérico que ele fala assim, na dúvida, abstenha-te. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, é melhor ficar um pouco quieto, esperar, deixar aquilo assentar, as emoções passarem, se acomodarem, baixar a poeira, dependendo do caso, e aí tomar uma decisão. Então, essa semana para o taurino é uma semana que pode ser uma semana muito iluminada, contanto que ele saiba encarar essa confusão e depois clarear tudo isso. Vamos então para o signo de Gêmeos. Signo regido pelo planeta Mercúrio, que é um planeta extremamente rápido e que essa semana não está muito bem aspectado. Ele saiu do movimento retrógrado, né, que ele ficou até esse final de semana agora, mas ele não está bem, apesar de não estar mais retrógrado, ele está fazendo alguns aspectos bem tensos aí no céu e isso acaba atrapalhando Gêmeos, que é regido por Mercúrio, e também Virgem, tá? Que vamos chegar mais pra frente. O que acontece com Gêmeos? Ele está num momento de emocionalismo um pouco exacerbado, então levando para os ciúmes, levando para situações de confronto com as pessoas. Lógico que isso não é uma coisa fatalista. Pode ser que alguns geminianos que estão ouvindo isso consigam
não se deixar levar por essa influência, porque muitas vezes uma influência astral, ela pode passar batido por você se você estiver num momento incrível da sua vida e aquilo não te afetar, assim como, por exemplo, um momento bem positivo para um signo, se você estiver passando por um momento terrível, por exemplo, você foi mandado embora e o seu marido te abandonou, não adianta aquela semana ser boa para o signo, né? Fatalmente não vai fazer efeito para você, então tem que sempre analisar também as circunstâncias aí daquela semana que a pessoa está vivendo. E os geminianos essa semana estão então nessa energia dos ciúmes, do conflito, devem tomar muito cuidado com tudo que eles forem falar. Não falar nada sem pensar. Muitas vezes a língua ela vai antes do pensamento, ela vai junto com a emoção. Isso é uma coisa importante para todos os signos, né? Muitas vezes a nossa língua ela vai rápido demais. Ela não dá tempo para a mente raciocinar se aquilo é para ser dito. Né? E como a gente percebe se uma coisa é para ser dita? Tem várias formas da gente identificar. Primeiro, quem vai ouvir está preparado para ouvir? Vai fazer bem aquela pessoa ouvir aquilo? Aquilo que você está falando é verdade? Você está falando aquilo com ego ou está falando com sentimento, está falando com o seu coração? Tudo isso deve ser analisado. Então é importantíssimo que o geminiano fique bem atento nessas dicas de comunicação, fugir dos ciúmes. O ciúmes é uma energia que não leva a nada. A gente sabe que qualquer ser humano, se tiver que fazer alguma coisa que seja desleal com o outro, ele vai fazer e não é você que vai impedir. Então é uma energia que não adianta ficar cultivando, porque se uma coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Então é preferível não ficar dando margem para esse tipo de sentimento. Às vezes pode ser complicado isso, principalmente dependendo de alguns posicionamentos do mapa, né? Você vê, por exemplo, quando a pessoa tem um Plutão retrógrado em casa 7, casa 1, são pessoas extremamente ciumentas, principalmente se isso se juntar com outros aspectos do mapa, tensos, que a gente chama de oposição, quadratura, e tudo isso vai pesando aí no sabor da síntese daquela pessoa, e muitas vezes só você realmente tentando limpar isso com os florais astrológicos para você aliviar essa tensão que os planetas retrógrados ou que alguns aspectos do mapa trazem, principalmente em relação a ciúmes. Tem muita gente que eu bato o mapa e já falo, você é bem ciumento, a pessoa já na hora. E aquilo tá no mapa. Então seria difícil para a pessoa não ser ciumenta, porque o mapa tá puxando para aquilo. Aí tem que tirar aquela energia, aquela vibração oriunda do mapa. Então os geminianos já sabem, né? Preste bem atenção nesses sentimentos, porque se você prestar atenção, isso não vai te afetar, ok? Vamos então para os cancerianos. Câncer está numa semana que, assim, eu pensei numa palavra para definir. E o que é a sensação? É como se eles sentissem, saíram do inferno astral, né, que eu ressignifiquei como colheita. Então, para mim, eu não chamo inferno astral de inferno astral, eu chamo de colheita astral. Quem conhece meu trabalho sabe por quê. Eu acredito que colheita é mais adequado, porque depende de como você viveu o seu ano. Se você teve um ano positivo, onde você encarou as coisas, onde você foi atrás das coisas, não vai ser um inferno. É mais inferno quando a pessoa está colhendo algo que ela plantou negativamente ao longo do ano. Então os cancerianos estão aí numa semana que pede que eles saiam desse inferno astral olhando a vida de uma forma mais altiva, de uma forma mais, digamos, guerreira. Aquela energia do guerreiro, né? Existe a energia do guerreiro, que é aquela energia de você encarar a vida e ver tudo que tá ali, que precisa ser combatido, não brigando com as pessoas, tá? O nosso maior inimigo, sempre digo, somos nós mesmos. O que está dentro da gente, a nossa, por exemplo, recusa em se transformar. Então, essa é uma semana para o canceriano que não podem ter coisas pendentes. Se o canceriano vê que virou o ano, fez aniversário e ainda tem coisa ali que ele não resolveu, que está pendente, corre atrás, porque já passou da hora, já era para ter visto. Então essa é uma semana para olhar se ainda tem alguma coisa e não deixar essa coisa para o outro ano, para outra colheita que ainda vai vir, porque aí senão vem de novo a colheita sem aquele recado daquele ano ser aprendido, né? A gente está sempre aqui para aprender, então as coisas elas exigem uma vontade de aprender, e essa vontade de aprender eu encaro muito assim como
como pessoa, como ser humano, que ela está muito ligada também à vontade de se transformar. Eu gosto de falar bastante de transformação porque eu sou uma alquimista, né? Meu trabalho é com alquimia e alquimia é transformação. E eu gosto muito de atender as pessoas que estão buscando a transformação, que querem se melhorar, que acima de tudo não estão querendo só ficar bem, mas que querem se lapidar mesmo, né? Aquela coisa da pedra filosofal, transformar uma pedra que é bruta em algo mais reluzente, né? É tão bom a gente chegar aqui no ponto A e sair daqui no ponto D, E, ou quem sabe, né, um L, né? A gente vai evoluindo aí. Então os cancerianos estão aí no momento de ver o que passou, que não foi ainda resolvido de pendência. E aí, no momento em que vê isso, resolver. Como você vai resolver? Podem ser pendências em diversas áreas, né? Você vai ter que analisar qual que é a área que tá pegando para você aí, canceriano. Existem várias áreas que podem atuar pra gente, né? Muitas vezes a gente tá aí num momento de, como é que eu vou dizer? Sentimental, conturbado, né? E os cancerianos, particularmente, são muito apegados, né? Com raras exceções, mas os cancerianos costumam ser bem apegados. E essa energia do apego, para eles, é uma energia que às vezes pode ser difícil deles conseguirem trabalhar, porque tem até aquele símbolo do câncer, né? Quem conhece um pouco de astrologia sabe que o símbolo dos cancerianos é o caranguejo, né? E ele tem aquela pata que normalmente quando agarra, né? Quando pega uma coisa, gruda ali, né? E fica às vezes um pouco apegado ao passado. Então, canceriano, tem alguma coisa aí, alguma mágoa que virou o ano e você ainda tá guardando? Também outra dica que serve para todo mundo, né, gente? Se tem alguma coisa aí guardada, alguma coisa que você não libera, pensa sempre que tudo que você prende, te prende. Tudo que você quer prender, que você não quer liberar energeticamente, aquilo vai te prender. Mais ainda do que você está prendendo a coisa. Você fica preso na intenção de querer prender algo. Então, para quê, né? Para que perder tempo com isso? Então, a dica para o canceriano é olhar, fazer essa síntese aí, ver o que precisa ser mexido, o que precisa ser transformado de pendências na sua vida agora que virou o ano e acabou a colheita astral, para não ter mais colheita no ano que vem. Tá? E que a colheita seja positiva, ter colheita mais uma colheita positiva, ou seja, na verdade não ter o, entre aspas, inferno astral, que eu não gosto de falar, que eu acho um pouco pesado e muito relativo. Vamos então para o signo de Leão. Gente, até remou, né? Que não foi proposital. Então vamos lá, signo de Leão. O signo de Leão está num momento de muita seriedade, eles estão, como é que eu vou dizer, muito densos na forma de ver as coisas, estão vendo as coisas de uma forma muito... Então é isso, eu quero isso, amanhã vai ser isso. Sabe quando você está vendo as coisas de uma forma extremamente séria, uma forma um pouco, é um termo um pouco difícil, não é todo mundo que conhece, mas um pouco taciturno. Quando a pessoa fica ali, o taciturno é aquela pessoa que fica meio olhando ali, será aquilo? Então, meio tipo, é uma mistura de seriedade, né? A pessoa fica séria com aquilo e às vezes também um pouco desconfiado com outras situações de diversão, né? Então, o leonino, o que se pede? E agora eu dou recado diretamente para os leoninos e leoninas que me escutam aqui no YouTube. Se soltem, procurem se distrair essa semana, nada de ficar sério, só pensando em trabalho, só vivendo no futuro, né? Porque isso também é uma forma de ser sério, né? A pessoa que está só pensando no futuro, é bom a gente ter planos, é bom a gente ter estratégia, é importante o futuro, assim como também tem importância o aprendizado do passado, mas o agora é a única coisa que existe, né? E vai passar um minuto e já não tá mais ali. Olha o meu reloginho ali, pra vocês verem, ó. Eu gosto dele que ele vai passando os segundos, não sei se vocês estão enxergando ali em cima. Ele é digital e vão passando as horas e vão passando os segundos. Agora são 23 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 22 de julho. Então, o que é importante para o leonino? Sentir esse agora, estar presente no agora e não ficar só na seriedade, não só nos planos para o futuro. Procura pensar então, leonino, o que você vai fazer essa semana que seja se soltar.
se divertir, seja sair com um amigo, ou fazer um programa diferente com o namorado, com a namorada, fazer uma coisa que você nunca fez, mas uma coisa de leveza, traz uma leveza para sua vida. Essa é a dica para o leonino, e que é importante que ele tente fazer isso para não ficar nessa energia só da seriedade, só do adulto, do futuro, do trabalho, das coisas práticas da vida, que são super importantes, mas não quando a gente fica só focado nisso. E o leonino tá com uma tendência a ficar muito só focado nisso, né? Muito no humor, só isso, só aquilo, e tudo que for mais solto, tá. Então, é importante aí a dica para Leão. Vamos agora para o signo de Virgem. Nós virginianos essa semana a situação tá um pouquinho complicada para nós, tá? Principalmente para os virginianos típicos, né? Os virginianos que tem muitas coisas em Virgem. Às vezes a pessoa é virgem com ascendente em Virgem, Vênus em Virgem, Marte em Virgem, nossa senhora. Essa é uma semana, como eu já adiantei lá em Gêmeos, para quem tá vendo a previsão inteira, que traz aí uma energia de muita tensão para os regidos de Mercúrio, Gêmeos e Virgem. E essa tensão, no caso, para Virgem, vem como uma sensação muito forte de impaciência, né? O virginiano muito certinho com as coisas, muito disciplinado, essa semana é capaz de se irritar, de acabar falando coisas que depois pode se arrepender, porque ele não está num momento de paciência, ele está num momento, digamos que desde que começou o ano, um momento de maior impaciência dele, de se irritar com pequenas coisas, então não está precisando nem de muito, viu? O virginiano que normalmente é diplomático, calminho, tranquilo, essa é uma semana que se alguma coisa sair muito fora do que ele está querendo, seja por falta de consideração, seja por falta de profissionalismo, né? O virginiano ele é muito exigente com serviços, né? Então quando você vai atender, isso é até uma dica para todos os signos, se você for atender uma pessoa, a pessoa é de Virgem, você toma um pouquinho mais de cuidado como você vai atender. Se o cliente for virginiano, fica bem atento. Aliás, o cliente também de Capricórnio é importante ficar atento. São dois signos aí extremamente exigentes e criteriosos e detalhistas. E o virginiano essa semana, a dica é: cultive a paciência, ou seja, a ciência da paz. Porque o oposto disso é a energia que está presente na semana. E você pode, através do cultivo da paciência, do cultivo da paz interior, meditando, orando, inclusive eu vou passar na fanpage essa semana, até terça-feira, às 8 horas, eu vou colocar uma oração para todos os signos de doçura, que traz essa energia da doçura e, consequentemente, da paciência. Especificamente para Virgem, mas para todos os outros signos e também para um outro signo de uma forma bem intensa que eu vou chegar daqui a pouquinho. Então, virginianos, tentem assim acalmar o coração, tentem olhar para dentro, perdoar as pessoas, pensa aquilo que não está no tempo que você queria, que não está exatamente como você queria, que você faria de uma forma diferente, que não aconteceu como você queria. Perdoa, libera, entrega nas mãos do alto, né? Quando eu falo de alto, cada um pode colocar dentro da sua religião, da sua filosofia, né? Eu gosto de falar de uma forma bem ecumênica, porque na verdade eu sou uma pessoa muito aberta a respeito de todas as religiões, todos os grandes mestres que estiveram e que estão presentes aqui na Terra e em todo o universo, né? Então acho que todos nós, quanto mais a gente abre a nossa visão para respeitar todos, mais a gente tem a capacidade também de entender tudo, né? Que eu acredito que todas as religiões trazem aí um pouquinho da verdade, uma visão da verdade, né? Às vezes você fica em uma só e tem algumas outras coisas que você pode aprender de outras também, que vem a coisa de uma outra maneira, né? Afinal, são tantos mestres, né, que graças a Deus existem e que passaram aqui para deixar suas mensagens, né? Então, o que se pede para a Virgem? Que faça esse contato interno
que busque essa energia para não se deixar levar pela irritação, pela impaciência, pelo nervosismo, né? Pela criticidade exagerada. Uma coisa é ser crítico, outra coisa é você ficar naquela criticidade que você fala, né? Que a pessoa tem vontade de fica ali, né? Totalmente transtornado, e aquilo faz mal. O virginiano, muitas vezes, quem é virginiano sabe como é que é, né? Muitas vezes o virginiano pode sofrer em excesso por não encontrar todos esses detalhes de uma forma correta, né? Ele quer ser muito correto com as coisas e nem sempre a gente encontra isso no mundo. Então tem que ficar aí um pouco paciente, principalmente essa semana. Vamos então agora para o signo de Libra. Libra está numa semana bem interessante, uma semana incrível. Por quê? Eles estão com muita energia. Essa energia, ela se estende para todas as áreas, então estão com energia intelectual, energia afetiva, estão com muito amor para dar, estão com muita libido. É uma semana incrível para Libra, é um dos melhores signos essa semana. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, eles, como estão com toda essa energia, eles podem estar um pouco dispersivos, né? Eu costumo dizer que força e energia, elas não são nada sem uma coisa que se chama o foco, que se chama concentração e que se chama vontade também. A gente pode definir de várias formas. A energia sem foco, ela fica um pouco perdida e nisso ela se dispersa. Então, qual a minha dica para Libra? Tá ok, tá uma maravilha a semana, mas não é só isso. O que é importante você focar essa semana? Principalmente o libriano que fica muito indeciso, às vezes, eu quero isso aqui, mas eu também quero isso aqui, fica mais ou menos, né, o símbolo da balança ali, meio que ali, aqui. Essa é uma semana para ver, não, eu quero isso aqui, vou lá. E fazer essa energia, fazer as coisas acontecerem, aproveitando essa energia, ao invés de deixar a energia se dissipar. Vamos agora para Escorpião. Escorpião, essa semana é o signo que, como virgem, está precisando da oração que eu vou postar terça-feira na fanpage até às 8 horas. O que acontece? Escorpião está com vários, o regente de Escorpião, que é Plutão, está com vários aspectos aí tensos, atrapalhando, e esses aspectos tensos, eles precisam ser, de certa maneira, transformados pelo escorpiano, lembrando sempre que escorpião é o signo da transformação, tá na casa 8, tem relação com a sexualidade também, mas tem muito a ver com a transformação. Então, o escorpiano, o que ele tem que fazer? Ele tem que reparar essa energia que tem no momento de tensão, uma energia emocional conturbada, tá? Então, eles estão com as emoções extremamente, a palavra certa é turbulentas, tá? Estão com emoções turbulentas. Imagina o mar ele pode estar calmo, né? Às vezes a gente vê o mar ali bonitinho, sereno, flat, tranquilo, que é um mar mais gostosinho para nadar, para mergulhar. E às vezes o mar tá, né? Como os surfistas chamam, mexido, né? O mar tá todo conturbado e a metáfora pro escorpiano, a imagem seria essa, de um mar todo conturbado, tudo ali bem mexido e as emoções também. Então, qual é a minha dica para o escorpiano? A oração que eu vou passar, que serve para todos os signos também, mas principalmente não se deixar levar por esse mar e principalmente não tomar atitudes baseadas nessa turbulência. Porque quando você vai tomar atitudes num momento desse, a tendência a ter consequências negativas que depois você vai se arrepender são muito grandes. Então é um signo que, como tem alguns outros aí que também que estão um pouco tensos, deve ficar um pouco voltado para se acalmar interiormente, com oração, com meditação. Cada um tem uma técnica, né? Eu gosto de recomendar muito a oração e a meditação porque não custa nada, né? Existem muitas outras técnicas. Eu, por exemplo, trabalho com os florais, sou terapeuta floral e sou acupunturista, trabalho com muitas técnicas e que acalmam também e que ajudam nesses momentos, mas eu gosto sempre de indicar aquilo que é de graça, que não custa nada, que basta a gente parar e olhar para dentro para trazer aí uma paz maior e um foco maior porque a gente está querendo transformar na nossa vida. Então, o escorpiano usa alerta vermelho, tá? Tem que tomar cuidado mesmo. Eu detesto ter que
dar notícias assim, tipo, tá alerta vermelho, mas eu acho que só seria útil realmente a previsão, sendo sincero em primeiro lugar, justamente para ajudar, porque se a pessoa tá nesse momento e ela de repente não escuta a previsão, ela vai às vezes se deixar levar por essa turbulência, e se ela escuta, ela pode tomar mais cuidado. Então se eu for querer colocar panos quentes, dizer que a semana tá mais ou menos, ou ficar querendo dourar a pílula, a coisa não vai ser boa. Eu não vou estar dando o recado e a dica que pode ser útil, né? Porque eu, como boa virginiana, acredito que a gente tem que ser útil nas coisas que a gente faz, né? Se eu tô aqui agora fazendo a previsão para vocês, é porque eu quero ser útil, eu quero poder ajudar. Eu sei que tem muitas pessoas esperando a previsão, tinha muita gente esperando hoje a previsão e muitas pessoas ansiosas com a previsão, né? Que eu tava algum tempo aí de férias e tinha muita gente querendo, e eu acho importante que a gente possa trazer sempre uma mensagem positiva que seja útil na vida das pessoas, e essa é a minha intenção aqui de ajudar. Então, escorpianos, não fiquem bravos, e os escorpianos que estão num momento incrível e de calma, ótimo, porque isso também pode acontecer dependendo da circunstância que você está vivendo na sua vida, dependendo do seu mapa, né? O escorpiano, por exemplo, ele está muito perto de Libra, então ele pode ter ali muitos planetas que estão posicionados no signo de Libra, que está ótimo essa semana, né? Então só fazendo o mapa que você consegue ver se tem algum outro signo que está muito presente no seu mapa. Isso é sempre bom dizer, né? Porque para a astrologia não ficar uma coisa banal, uma coisa fatalista, que é uma coisa que eu não acredito. Tudo que fala de astrologia de uma forma muito fatalista não me agrada. Eu gosto da astrologia de uma forma mais relativa, de uma forma mais flexível, de uma forma mais estudada e até mesmo detalhista, para você poder dizer alguma coisa, para não cair, não acabar falando besteira, né? Vamos então para o signo de Sagitário. O Sagitário está num momento de muito foco no trabalho, eles estão aí intensamente focados na profissão, e tem um lado incrível de tudo isso, de estar focado em profissão e trabalho. Eles estão com uma capacidade combativa de limpar as barreiras, os limites que eles tenham na vida deles. Então, o que acontece? Se o sagitariano percebe que tem alguma coisa no trabalho, na carreira, que aquilo ali tá, né, aquela pedra no meio do caminho, né, como dizia o Drummond, né? Então, quando você vê que tem aquela pedra no meio do caminho, sagitariano, na sua profissão, e veja, procure ver essa semana o que pode ser a pedra, o que poderia estar... Por exemplo, você poderia estar ganhando o dobro. Por que você não ganha? Ou se você quer ganhar o dobro, por que não? O que você poderia fazer para? Mudando de área, ampliando, criando um outro segmento? O que está te podando? Pode ser também algo nesse sentido também afetivo, tá? Não só do trabalho. O trabalho é o principal foco que o sagitariano vai estar essa semana, mas ele também pode perceber questões aí afetivas que estejam atrapalhando. Às vezes uma pessoa fica parada ali num limite afetivo, às vezes uma relação, por exemplo, que terminou e que você ainda fica ali prendendo a energia da pessoa, ainda fica consequentemente presa na energia da pessoa, seja não fazendo nem bem pra pessoa, nem pra você. Então é uma semana que o sagitariano deve ver isso e liberar. Tem alguma coisa que tá presa e que nem combina com o Sagitário, né? Que Sagitário é um signo livre, mas muitas vezes ele se prende, como todos nós. E essa é a semana que essas coisas, essas limitações vão precisar ser rompidas, Sagitariano. Então aproveite e rompa. Indo então para o signo de Capricórnio. Capricórnio é o signo que está altamente amoroso. Então, os capricornianos e capricornianas que estiverem sozinhos essa semana vão ficar um pouco mais carentes, um pouco mais querendo compartilhar. Então, se não está namorando, procure compartilhar com os amigos. Eu acredito que o amor que você pode sentir por amigos, e principalmente amigos especiais, amigos que acrescentam, pode muitas vezes suprir até... não exatamente igual à parte afetiva, mas em alguns momentos, se por exemplo está sozinho, essa necessidade de troca, né? Porque o ser humano muitas vezes tem necessidade de trocar, e muitas vezes tem essa necessidade de trocar muito maior, que é o que está acontecendo essa semana com os capricornianos. Então ele tem que procurar realmente colocar essa energia para fluir. Vai ser com os amigos, tem alguém, se tiver com alguém, por exemplo, o capricorniano que está ficando com alguém,
não tá namorando, né, aquele ficar. E ele tá querendo estreitar mais os laços. Essa é uma semana, por exemplo, boa para assumir um compromisso, ou, por exemplo, tá namorando, ter um noivado, ou tá noivado, a hora de então marcar o casamento. É um momento de, a palavra seria estreitar, né? Fundir mais as relações, estreitar os laços, fazer as coisas que existem dentro do nosso coração se tornarem mais vivas, se tornarem mais fluidas, fazer com que isso ande. Então o Capricorniano deve aproveitar essa energia. Agora só tem que tomar cuidado com uma coisa: o Capricórnio não está com muita energia pro amor, mas não está com muita energia física no geral, vitalidade, ele não está sobrando energia. Então veja muito bem com quem você vai compartilhar, porque o que pode acontecer? Pode ficar carente e aí, consequentemente, compartilhar com quem não tem que compartilhar, né? Existe uma coisa que acontece, aí eu vejo muito, conforme o grau de carência vai aumentando, o nível de exigência vai diminuindo, né? A carência vai aumentando, às vezes a carência e a exigência estão aqui, mas daqui a pouco começa a ficar muito, muito carente e aí vai desequilibrando e quando vê o nível de exigência já tá lá embaixo. Então tome cuidado que você não tá com energia sobrando, veja bem com quem você vai trocar aí energias para não se desgastar, porque muitas vezes a gente mistura energia com algumas pessoas que sugam a gente e até às vezes não conscientemente, inconscientemente, e aquele tipo de relação suga a gente, ok? Vamos para o signo de Aquário. Aquário é um signo que está aí num momento de muita intolerância, tá? Então tá precisando acalmar essa energia e trazer o oposto, que seria da intolerância, que é a tolerância de forma óbvia, mas principalmente a compaixão, né? A compaixão, que é uma energia aí que trabalha junto com o amor, né? Existem algumas correntes que dizem que Cristo trouxe muito forte a energia do amor e que Buda a energia da compaixão, que trabalham muito juntas, né? E essa energia da compaixão, ela é muito importante de ser trabalhada pelos aquarianos essa semana, porque eles vão estar, assim, com uma preguiça das pessoas que não estão fazendo as coisas exatamente como eles acham que é o certo, né? Então tem que tomar muito cuidado. O aquariano, às vezes, já tem um pouco essa intolerância, principalmente com pessoas que, às vezes, eles acham menos inteligentes ou que eles acham que são muito lentas com as coisas, e essa semana isso vai estar assim, eles vão estar, a pessoa é lenta, você quer falar, ai meu Deus, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa energia da intolerância, ela é uma energia desperdiçada, é uma energia que não leva a nada e que a gente tem que aprender a transmutá-la, né? Porque ela, na verdade, vem ali, a intolerância e o julgamento são meio parceirinhos, né? Vem um e o outro ali juntos, né? Um fica meio que brincando com o outro e alimentando o outro e vai, né? E aí o que a gente pode jogar para essa fogueira aí desses sentimentos? É jogar a energia da compaixão. Então olha o outro com o que o outro tem de melhor. Olha o momento mesmo que aquele momento seja difícil, com o que aquele momento tem de melhor. O que você tem a aprender com aquilo? Muitas vezes a gente ignora uma coisa. Eu reparo muito isso, que os erros dos outros, eles podem servir de aprendizado pra gente. A gente pode crescer muito com os erros dos outros. A gente aprende com os nossos erros, sim, e também com os outros. Quando você observa uma coisa, em vez de você julgar, ter aquela intolerância, ficar ali apontando o dedo, você pode falar, puxa, não, isso aqui... Puxa, vou fazer isso aqui diferente. E até pensar, de repente, como eu poderia ajudar, né? Esse ser que eu tô vendo, que de alguma maneira pode estar aí fora do caminho, de alguma forma, né? Fora do caminho, eu digo no sentido de... meio fora de ordem, né? Ou com pouco aproveitamento do seu potencial, digamos assim. Então, aquarianos, compaixão, tá? É a energia que Buda trouxe. Eu recomendo, inclusive, para os aquarianos que têm abertura ao budismo, se possível, lerem alguma coisa, se inspirarem nessa energia, nessa doçura. Também é positiva a oração que eu vou passar na fanpage de terça-feira, porque eu falo dessa questão da doçura também e trabalhando muito com a energia do Cristo e a energia de Maria, né? A energia mariana, que é uma energia também de profunda compaixão, que é a energia da Mãe Universal. Vamos então para o último signo, que é Peixes.
Peixes é um signo que essa semana está super bem aspectado. O regente de Peixes, Netuno, ele tem vários aspectos aí bem positivos, trazendo uma energia principalmente de garra para o Pisciano. O Pisciano que às vezes é muito sentimental e que se não tivesse esses aspectos, essa semana poderia estar mais ainda, porque tem muita água, né, na semana, como eu disse na explanação no começo de como vai estar essa semana. E os piscianos vão estar com essa garra, com essa coisa de pegada, de fazer as coisas, do TBC mesmo, né? De ir atrás e de fazer o TBC, o que é muito importante para peixes. E só tem que tomar cuidado com outro detalhe. No amor, não tá lá essas coisas, pode estar um pouco inseguro no amor. Então, qual é o meu conselho? Aproveita essa garra para outras coisas, essa vontade, essa virilidade para conquistar as suas coisas, para viver a vida, e se deixa fluir nisso e não ficar pensando só em amor, em afeto, porque se ficar muito nisso vai acabar dando vazão pro aspecto de Netuno que não tá tão bom em relação ao amor, mas que tá incrível nos outros aspectos. Então tenta pegar o lado bom para equilibrar o lado ruim, foca nessa energia de fazer as coisas. Vai atrás, o que você está precisando aí fazer, coisas também que podem estar aí um pouco paradas, né? Terça-feira para todos os signos é um dia muito bom para começar as coisas. Vê aí você, pisciano, o que você poderia estar plantando de sementes, e não ficar só pensando em amor, né? O pisciano, ele é bem pisciano típico, né? E principalmente a pisciana típica, ela é muito romântica, muito focada no amor. O emocional dela deixa ela muito... Quando ela não tá bem afetivamente, quando as coisas afetivamente não estão exatamente como ela quer, aquilo já desanda todo o resto. E essa é uma semana para não deixar isso desandar. Eu espero que vocês tenham gostado da previsão. Eu fiz aqui a previsão de uma forma bem autônoma, sozinha, não estou contando com ninguém aqui, nem edição, nem câmera, absolutamente nada. Sou eu tô aqui no meu espaço, o meu consultório, que também é o meu estúdio de gravação, onde eu gravo alguns vídeos. No meu site novo, que em breve vai ser lançado, vai ter alguns vídeos que vocês vão reconhecer que é por aqui também, onde eu tô gravando essa previsão. E é isso, uma boa semana para todos, e até terça-feira eu tô postando a oração que eu me referi, até terça-feira às 8 horas, lá na minha fanpage. Para quem não sabe, o endereço da minha fanpage é Paula Pires Astro, tá? Para pessoas que querem me contatar para trabalho, é sempre pelo meu site, tá? Não pela fanpage. A fanpage eu uso para trabalhar com informações, mensagens, orações, nada que seja comercial é tratado na fanpage, tá? Então tudo que for para trabalhar mesmo com informações relativas à consulta, fazer mapa astral, é tudo pelo meu site. O endereço do site é www.vidasutil.com.br www.vidasutil.com.br. E o Twitter é @paulapiresastro. Lembrando que esse site ainda é o antigo, tá, gente? O site novo ele vai ter várias coisas, vai estar integrado com as redes sociais, ele vai ter vídeos novos, vai ter vários testes online, vai ter uma seção de imagens com poesias, vai ser um site, na verdade ele vai ser um portal, onde vão ter as previsões também, vai ter a previsão anual, eu vou fazer previsão mensal lá, vão ter muitas novidades. Não vou contar tudo agora, mas quando lançar o site, que tá quase ficando pronto, vocês vão saber. Tá demorando um pouquinho, porque eu, como boa virginiana, vocês já imaginam, né? A quantidade de detalhe que a gente vai vendo e querendo melhorar e consertar, enfim. Boa semana para todos, fiquem com Deus e que essa energia da previsão tenha trazido coisas boas aí no coração de vocês e que traga ao longo da semana.